Senhor Jesus, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos na semana 3 desse alimento diário, e aqui a frase que tem, na verdade faltou assim, em parte, né? Vou usar em termos, faltou uma interrogação. Preparados para a vinda secreta de Cristo. É fácil não, né? Nós estamos preparados? Ó Senhor Jesus, hein? É isso aí. Nós estamos a caminho, né? Irmãos, é a nossa realidade. Nós temos que estar preparados para isso, né? Preparando, tá vendo? Mas aqui está falando preparados. Ai, Jesus, é isso aí. Nós vamos usar um versículo aqui, inicialmente. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus. São 2 versículos para leitura como base da mensagem. É o 4:4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados, irmãos. Nilton me ligou ontem à noite, irmão. Dá para você pegar a mensagem, por favor? Falei, tá vendo? Preparado? Estamos preparados. É isso aí, né? Ó Senhor Jesus. Achamos todos? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Achamos? Então vamos lá. Eu tenho que ler aqui também porque por causa da gravação, né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o título, né, da mensagem de hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui a gente já ganha muitos princípios, muitos não, mas bons princípios. Primeiro, de que nós estamos vivendo. O pão aqui representa o alimento físico, então está relacionado às coisas materiais, exteriores. Mas não é só de pão que o homem vive, senão não tinha problema aí com a sociedade igual hoje a gente está vendo, né? Muitas situações psicológicas e espirituais, não é mesmo? Então, primeiro, não é só disso, mas é de quê? De toda palavra. Quando a Bíblia fala toda, ela fala a abrangência que a palavra precisa ter. Ou seja, nós não podemos usar a palavra de Deus em apenas alguns momentos, em alguns instantes, mas nós precisamos aplicá-la de uma maneira completa em nosso viver. E aí é de toda a palavra que procede da onde? Então o que acontece? A boca ela emite som. Então não é da palavra que você conhece, mas é daquilo que você está ouvindo por parte de Deus. Está vendo como que é sério? Eu leio a Bíblia, mas eu ouço o que a Bíblia está falando para mim. Irmãos, olha, se tem uma coisa que pode acontecer conosco, muito séria, é na volta do Senhor a gente não ter sido trabalhado, transformado, porque é dia a dia. Por isso que está usando esse termo aqui, preparado. E o Nilton até atualizou, preparando. Preparando é a nossa atitude. Eu preciso estar me preparando. E preparado é a minha condição. Eu tenho que estar preparado. Eu estou me preparando, mas nunca ficar pronto. Já viram? Meu bem, vamos para a reunião? Eu estou arrumando. Está arrumando, mas não fica pronto. E aí? E a hora? Pum. E aí acabou. Passou a hora, né? As virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Tinham 5 que só ficaram arrumando. E arrumou e pronto. O Senhor veio. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso, né? O outro está aqui, ó, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Só alguns princípios, né, para a gente
Irmãos, eu vou tentar ser o mais prático possível, porque essa palavra ela é muito rica, muito abrangente, bem direcionada. E como o Mateus, na hora que estava proclamando ali, ele falou, nós temos que ter uma mudança na nossa vida hoje, como se fosse a única chance que nós estamos tendo, né? Precisamos pegar, como a Bíblia fala, com firmeza, essas verdades para a gente não desvincular delas, né? 1,19, né? Isso aí. Então vamos lá. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse versículo ele abrange praticamente todo o conteúdo que a gente vai falar. Só que eu já vou falar, eu não vou terminar, não vou conseguir terminar a mensagem. Eu tenho certeza disso, por causa do tempo, tá? Mas esse versículo aqui, ele abrange praticamente todo o conteúdo do que a gente precisa. Primeiro, temos o que você tem. O que você tem. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho a esposa, eu tenho os filhos. E o que mais você tem? Eu sou um cristão, eu me converti, eu creio em Jesus, creio na palavra dele, creio na ressurreição, creio na mudança completa na vida de todo aquele que crê. Eu creio que ele mudou a minha vida e que ele vai continuar mudando a minha vida. Então aqui, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Irmãos, eu posso ter, mas você precisa ter. Alguém tem, e você precisa testificar isso. Nós precisamos ver o que está nos movendo nesses últimos dias. Qual é a força que está nos impulsionando? Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa alegria? Aonde está o nosso prazer? O Senhor fez uma obra grandiosa. Tanto é que nós louvamos, né? Grande é o Senhor, cheio de esplendor. Ele tem o domínio, que é eterno. E o seu reino também é sempre eterno. Mas e aí? Ele veio para nos alcançar, para fazer uma mudança na nossa vida. E a mudança dele é por intermédio do seu falar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí nós temos aqui então, confirmada a palavra profética, o falar de Deus, o falar instantâneo de Deus para nós, que nós ouvimos na reunião, que nós ouvimos nas conferências, que nós ouvimos na nossa oração, que nós ouvimos na nossa leitura da Bíblia. Toda vez que nós buscamos o Senhor, e não especificamente talvez seja isso, mas você no seu ambiente de trabalho, surge uma determinada situação. Quem é que está dentro de você? Nós temos um Deus de milagres, de promessa. Está vendo? Está dentro de nós, para transformar a nossa vida. O fato é que a gente precisa, então, é aplicar o falar dele em nós. Porque 2 estarão no campo, trabalhando, rotina diária. A Bíblia não fala que naquele momento ali estava especificamente orando, mas eles estavam ali, naquele ambiente. 2 estarão dormindo. Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Então o fato é que a gente precisa absorver o falar, né, o que Deus tem mostrado para nós. E aí o que a sequência do versículo fala assim, e fazeis bem em praticá-la. Atendê-la é o mesmo que praticar. Se eu não pratico, igual se a minha esposa pede para fazer uma coisa, eu não faço, eu não atendi, correto? Mas se ela me pediu para eu fazer alguma coisa e eu pratiquei, eu fiz, aí eu atendi. Então mesmo aqui é praticar. Como o quê? Uma candeia que brilha onde? Em lugar tenebroso. Nós estamos vivendo no final dos tempos, no fim dos dias. As trevas estão aí. É só mexer um pouquinho que vocês vão ver as trevas. Elas estão aí. É só a gente abrir os olhos e deixar de invocar o Senhor, deixar de desfrutar o Senhor, deixar de aplicar a palavra dele na nossa vida, nós vamos perceber as trevas. E elas vão vir com tudo. Não vai, o inimigo de Deus, o adversário de Deus, não vai regrar. Ele vai projetar tudo para tentar nos sucumbir. Mas nós temos a palavra profética. Uma vez que nós aplicamos essa palavra, ela vai fazer com que a nossa vida brilhe.
em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Então, até a volta do Senhor, essa renovação, ela precisa ocorrer em nós, irmãos. Mas aqui, quando ele fala do coração, então, ou seja, eu posso ter a minha vida renovada, eu posso ter o meu viver renovado. Não importa a experiência que eu tive, a situação que aconteceu, mas o fato é, aconteceu, e agora? Eu lembro um dia que, agora recente, uma pessoa falou isso. Eu acho que é filósofo que gosta muito dessas coisas, né? Eles falam que atrás sempre de uma situação negativa, você precisa olhar o outro lado. Furou o pneu, e agora? Ah, o pneu furou. E aí, Zé? O que nós fazemos? Vamos pegar, encher? Será que é mais fácil? Se o step estiver vazio, tudo bem, né? Mas se não tiver... Eu tenho uma maquininha ali para encher pneu, tá? É bom que vocês já ficam sabendo. Tem uma maquininha no meu carro lá que liga no isqueiro, ela enche pneu. Mas se não tiver, tem que fazer o quê? Trocar, né? Nós temos que fazer alguma coisa, nós vamos fazer, né, Zé? Então, na verdade, é isso. A gente precisa levantar os olhos para a gente compreender o que Deus está querendo nos mostrar, irmãos, na nossa experiência de vida. O primeiro dia do alimento diário, nessa semana, veio falando de uma palavra muito prática que a gente tem usado muito sobre arrependimento, né? Vamos ler aí Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, por favor. Ó Senhor Jesus, eu vou até pegar nessa versão aqui depois. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Achamos? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Achou? É 1,15, Marcos 1,15. Eu falei errado? É isso, né? Bom, amém. Nessa versão aqui do King James, o versículo 15, ele fala assim, ó, cumpriu-se o tempo. Na hora que eu li o versículo, o tempo está cumprido, parece que está longo assim, né? Cumprido de cumprido, não, ele está, né? Cumpriu-se o tempo, e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Então o arrependimento, a gente já viu, e o alimento diário mostrou para nós. Não está falando apenas de uma mudança de direção na nossa vida. Embora nós falamos já 3 coisas, né, a respeito do arrependimento. A primeira é a mudança de posição. Lá em Colossenses, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não mais seguimos o mundo e as coisas que há no mundo. Por quê? No mundo não tem o amor de Deus. O amor do Pai não está no mundo. Nós não seguimos o mundo, mas nós seguimos então uma outra fonte. Por isso, nessa mudança de posição, tem também a mudança de direção. Então eu saí do mundo e mudei a minha direção. Essa mudança, essas 2 mudanças, vão produzir em mim uma mudança de condição. E o que o alimento diário mostrou para nós, é que essa palavra arrependimento, ela quer nos tirar daquilo que é terrenal e nos levar para a esfera celestial. Ou seja, eu agora vou viver como um filho de Deus. Como a Bíblia lá em Efésios mostra, digno da vocação a que eu fui chamado. Então, essa tem que ser a minha posição. Eu tenho que tomar essa posição. E tenho que definir essa direção para mim. Porque aí vai mudar também a minha condição. Mas, se caso a gente não conseguir aplicar esse princípio, o que vai acontecer conosco? É um risco de sermos tragados pela esfera que está à nossa volta. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós conhecemos muito bem esse versículo, né? Evangelho de Mateus, aleluia, ó Senhor Jesus. Capítulo 16, versículo 18. Os irmãos lembram dessa
experiência aqui com Pedro, né? Muitos falavam de Jesus de várias maneiras. Está vendo como que a experiência ela precisa ser pessoal, individual? Porque muitos naquela época falavam de Jesus de várias maneiras. Que ele era um profeta, que ele era isso, era aquilo. E o Senhor interrogou para os discípulos. Porque, eventualmente, os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos dele. Se nós mantivermos essa proximidade com o Senhor na nossa vida, dentro de nós, o nosso viver, aplicando de maneira bem sublime o falar dele, aí nós vamos ter essa convicção dentro de nós. Então, uma vez que Pedro, ele falou que, no versículo 16, ele fala assim, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aparentemente, nós que lidamos com esse versículo, achamos assim tão tranquilo, né? Mas veja bem, irmãos, é o Filho do Deus vivo. Nós temos um Deus vivo. Para quê? Para que eu não tenha uma vida morta, apagada, fria. Mas eu tenho um Deus dentro de mim que é um Deus vivo. Então Ele pode mudar a minha condição todos os momentos que eu o buscar. Esse Deus muda a minha vida. Aí no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então está vendo? Aí o 18 agora, vamos lá. Também eu te digo, que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha bem, é um versículo tão simples, mas tem pessoas que até hoje acham que Pedro é o pai da igreja, que a igreja é dele. Olha o versículo como que é simples, está aqui, está claro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre qual pedra que ele vai edificar? Sobre a palavra que foi revelada, sobre Cristo. Pedro, o que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus? Essa é a pedra, essa é a rocha, essa é a base. E sobre essa base, o que Jesus falou? Edificarei a igreja de quem então? De Cristo, de Deus. É claro aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa falando, a minha igreja, está aqui, Sim, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, por isso a gente fala assim, né? Mas a gente precisa estar claro disso. A igreja é o corpo de Cristo. E tem uma base bem definida. E quando fala aqui, está falando no aspecto da igreja edificada. Olha só, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vejam bem, nós somos filhos de Deus, temos a vida de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo que é a igreja. Então qual porta que está aberta querendo jogar coisas sobre nós? A porta do Hades. Está aí, descaradamente. Não prevalecerão. Por quê? Porque nós temos uma visão clara de que mesmo lá na minha casa ou no meu trabalho, eu sou um filho de Deus, que sou membro do corpo de Cristo, faço parte da igreja, que é a casa de Deus, coluna e base da verdade. Tenho uma autoridade. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Deus. Eu tenho uma autoridade que me move, que me impulsiona. Então, tudo isso são princípios para nós. Microfone aqui, qualquer coisa eu vou na garganta. O problema é que vai ficar sem gravação. Oi? Descarregou, mano? Hã? Deu. Zebra. Deu. Ah, Jesus, santo Deus, hein? Então, irmãos, é um princípio, e nós precisamos atentar, né? Aí no Evangelho de Mateus, aí pertinho mesmo, o capítulo 4, ao versículo 17,
Vamos voltar um pouquinho aí. Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 17. Achamos? Amém. Espera aí, eu estou perdido aqui agora. 4,17, não é porque eu caí no Malaquias aqui. Bíblia nova é um problema. Achei. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vamos depois voltar no que antecedeu essa definição na vida do Senhor Jesus, que é também alguns princípios para a gente atentar. O fato é, o que precisa acontecer na minha vida para eu mudar de direção? O que precisa acontecer comigo para eu mudar a minha condição? É isso que a gente precisa atentar, tá, irmãos? Nós sabemos que toda a nossa história nessa terra, ela é medida. Lembram daquele salmo que fala, o homem passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouro. Mas antes dele, o que fala antes desses versículos? Fala porque o pedido do salmista, que é Davi, ele pede para que o Senhor o ensine a contar os dias. Não é isso? O que seria contar os meus dias? O que seria para nós contarmos os nossos dias? É simplesmente, quanto tempo eu estou na presença do Senhor? Quanto tempo eu tenho feito a vontade do meu Senhor? E quanto tempo eu não tenho feito? É uma matemática simples. Quanto tempo, Senhor, eu tenho ouvido o Senhor e seguido aquilo que Ele tem mostrado para mim? Eu tenho buscado a presença dEle. Eu tenho colocado Ele na minha vida. Eu tenho dado a Ele a propriedade, a autoridade de eliminar todo o peso, toda a condição de fraqueza, de limitação que está em mim. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, irmãos. Ele é fogo consumidor, Ele queima tudo. Ele queima tristeza, Ele queima angústia, Ele queima depressão, Ele queima tudo. Mas o fato é que nós precisamos rapidamente buscar o Senhor. É como um carro que começa a deslizar. Na hora que ele começa a deslizar, ainda tem tempo de administrar, né, Tom? Mas dependendo do quanto de tempo que você deixar, aí talvez não dá para buscar mais. Você vai tentar e aí, daí a pouco perde o controle. Assim é a nossa vida. Nós começamos... Oi? Perdeu, acabou. Perdeu, acabou, irmãos. Perdeu um pouquinho, acabou. E nós começamos por duas coisas básicas. O que nós estamos buscando, Colossenses, né? E o que nós estamos pensando. Capítulo 3, né? Pensar nas coisas lá. Por quê? Porque é lá que Cristo vive. Buscar as coisas lá. Porque é onde que está a vontade de Deus. Então nós precisamos atentar para esse lado. Sim, nós temos o viver como o alimento diário nessa semana. Ele ainda mostrou uma questão da vigilância, né? Então aqui, vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Por que nós temos que atentar para isso, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Achei facinho aqui agora. Agora nós vamos abrir um pouquinho os olhos, né? Para entender quem é que nos perturba tanto. Amém, amém. Então vamos lá, versículo... 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, meu adversário, anda no meu redor, como um leão querendo, está rugindo, procurando alguém para devorar. Vocês viram que eu já fui traduzindo aqui, eu não tenho esse problema não. Então, primeiro, o Senhor me chama a sobriedade. Quem é que traz a sobriedade para nós? A palavra, o falar de Deus. Palavra profética. É o falar, irmãos. Ele traz a sobriedade para nós. Então, a partir do momento em que eu me posiciono com base na palavra,
ela me dá a direção. Para quê? Para eu vigiar. Irmãos, a questão do vigia não é fácil. Joãozinho que o diga. Quantas cochiladas lá na hora da vigília, João? É difícil, né? 2 horas da manhã, 3 horas. Mateus encarou uma parada esses dias aí de 12 horas. E aí? Mateus ele encarou uma parada essa semana de 12 horas. 2 de um atrás do outro. Menino. Pensa no menino moado. Nossa, lenhou ele. Mas por quê? Ele não estava de vigia. O vigia fica meio que, o negócio lá deu uns pepinos e teve que se virar. E aí, na hora que terminou um negócio, queimou o outro. Falei, eita ferro. Então aí fica atento, fica, né? Aí mas o vigia, ele fica ali para esperar uma determinada ocorrência. Então aí o sono vem. Não é fácil. Agora vamos aplicar isso para nós, irmãos. O Senhor está voltando. Já na época dos discípulos, junto com Jesus, já falavam, né? Já falavam. Está aqui, ó, a Bíblia é clara, que naquela época já falava. Mas ele não voltou ainda. E aí? Nós vamos relaxar? O que pode acontecer conosco é isso, irmãos. Relaxarmos. E aí, o que a Bíblia mostra? Aos poucos, as trevas vão chegando. E vão tirando a definição da nossa visão. Igual o Tom estava me contando aqui uma experiência que agora, né, hoje, né? A Sofia foi lá para fazer carteira, está lá desde que hora? Desde 1h da tarde, irmãos. Para tirar carteira, até agora. Imagina, a visão de dia é uma, de noite é outra. Imagina o cansaço. E para ela que não está acostumada igual a gente ainda morde os leões para lá e passa por cima deles. Mas ela não está acostumada, está tirando carteira. O estado psicológico. O tempo todo, olha para você ver. Olha o tempo ali. Aí, irmãos, Senhor Jesus, o Senhor dê graça para ela para conseguir. Mas olha quantas coisas que estão ali cercando. Agora, na nossa vida, irmãos, é mais ou menos por aí. O inimigo, ele não dorme. Está aqui, ó. Ele é como um leão. O leão pode parecer que está dormindo, mas aquilo ouve longe. O faro dele é terrível. E o diabo o tempo todo está tentando levantar alguma coisa para quê? Para justamente nos devorar. Vocês viram um exemplo que essa semana, nem todos talvez leram o Alimento Diário, porque não, né? Talvez nem tenham, né? Não tenham, né? Mas nessa semana falou de uma pessoa que, assim, a gente sempre ficava encucado, né? O Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que a Bíblia nos mostra? Mas ele caiu numa situação mais, vamos dizer assim, boba, para ele como um rei de uma nação, que tinha suas esposas, já tinha esposas. Ele não era para ter caído naquela situação. Mas por que Davi caiu ali? Irmãos, o diabo, desde quando colocou Adão e Eva, ele já planeja tudo. O diabo nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas. E ele não dorme. Nós vamos dormir daqui a pouco, ele não dorme. E o povo em guerra, em batalha, como nós hoje estamos em batalha. Nós estamos numa luta espiritual, visando o quê? A edificação da igreja. Todo mundo foi para a comportagem. Todo mundo pregando evangelho, guerreando. Todo mundo. Quando você sai para o trabalho, você sai só para trabalhar? Não, você pode pregar o evangelho. Não é isso que nós fizemos na divisa, né, Tom? Eu, Nitinho, Cláudio. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Cláudio chegou atrasado. Aí, mas Cláudio foi, chegou atrasado. Se fosse naquela volta do Senhor, você já viu o que ia dar, hein? Tinha ficado, né? Irmãos, nós estamos aqui, numa batalha. E Davi estava numa guerra, o povo todo numa batalha. Mas ele ficou tranquilo na sua casa. Já tinha colocado na mão dos comandantes. O irmão lá, ele vai liberar a mensagem, eu posso chegar, sentar na cadeira, não preciso orar, vou cantar mais ou menos assim e tal. Estou só aplicando, tá, irmãos? Vou ficar tranquilo, não precisa acompanhar os versículos, não precisa exercitar o espírito. Aí eu vou deixar. Deixa o irmão lá, ele está falando, depois eu posso ver em casa, porque fica gravado, aí eu posso ouvir. E aí, irmãos, as situações vão levantando, sem a gente perceber. Por quê? A nossa mudança da fase terrena para a celestial, ela está bloqueada. Então você está na reunião, você vem na reunião,
mas não consegue sair da fase terrena. Você veio natural, a pessoa natural, o homem natural. Eu não sei se vocês já perceberam alguma coisa assim, mas nós já tivemos, nós aqui sempre temos isso, né, gente? Às vezes a gente fala uma palavra, aí tem pessoa que acha que a palavra foi para ele, e é que a gente estava dando indireta para ele. Leva para o lado pessoal, porque estava no natural. Aí leva como se a palavra fosse uma indireta. Irmãos, aqui ó, ouvido mais perto da boca, é o meu. Se nós fizermos isso, nós somos os mais infelizes e miseráveis, porque a justiça vai vir para nós. Nós temos um Deus que é vivo e verdadeiro. De Deus não se zomba, pois tudo que plantar, tudo que semear vai colher. Então nós temos clareza disso, ser sóbrio e vigilante. E Davi, nesse momento aí, ele foi apanhado por uma fraqueza. Às vezes a fraqueza não é uma mulher, pode ser uma outra coisa. N coisas, até coisas positivas. Coisas positivas. Lembram de Pedro com Jesus? Não, você não vai não. Vai não. O povo lá vai te perseguir, vai arrumar confusão com você. Não, Senhor, fica conosco aqui, fica quieto. Qual que foi a resposta? Arreda-te, Satanás. Por quê? Porque você é para mim uma pedra de tropeço. Você não cogita as coisas de Deus. Você só quer as coisas da terra. E Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, fala que se nós apenas queremos as coisas dessa terra, nós seremos os mais infelizes, os mais miseráveis. Pensa bem. E diante de toda essa palavra que Deus está revelando para nós, eu ainda tenho um viver assim, tão pequeno, ciente de que o meu Deus, Ele está aí à porta querendo que me fazer um herdeiro, um vencedor, alguém que vai reinar com Ele no mundo que há de vir. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Temos que nos posicionar como esses que são sóbrios, vigilantes, sabendo do que está à nossa volta, porque o diabo, olha, não é o irmão, não é a irmã, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, nada disso, irmão. Mas é o diabo, que é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, querendo, como um leão, rugindo ainda. E o pior, está fazendo barulho e a gente não está nem ouvindo, está vendo? Quais são os barulhos que o diabo vai fazer? São sinais, irmãos, que tira a sua paz, que tira a sua alegria, o seu prazer, de forma real. Aí você não consegue ter prazer nas coisas de Deus, mas tem no do mundo. O diabo já começou a te chamar, ele está te chamando, rugindo. Mas graças a Deus, nós temos um Deus dentro de nós. Aí o versículo 9, resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Em todo o mundo, né? Tem um outro versículo aqui muito forte. Vamos lá em Salmo, por favor, Salmo capítulo 23, versículo de número 4. Salmo 23. Nós gostamos muito desse salmo, né? O Senhor é meu pastor. Meu pai sempre falava esse salmo. O avô de Mateus. Ele gostava muito desse salmo. Oh, meu pai. Sangue de Jesus. Só Deus, tá? Só Deus. Bom, irmãos, é um salmo muito forte, todos nós conhecemos, né? A gente sempre fala muito dele. O fato é que a gente precisa tomar mais propriedade, né? Porque logo quando ele começa, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Então, ou seja, quem é que está conduzindo a sua vida? Quantas decisões a gente toma sem considerar a vontade do Senhor, irmãos? Quantas coisas, né? Nessa hora aí, aqui de cara a gente já toma uma reprovação, né? E essa semana falou muito do número 40, que é provação, mas aprovação para aprovação, numa dessa aqui, né? Mas vamos lá, o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor Jesus. Eu vou pegar nessa versão aqui, para essa questão do bordão, os irmãos terem uma percepção do que ela fala. Salmo 23.
Versículo 4. Ó, essa versão aqui ela fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Até aqui tudo bem, né? Mas aí vem assim, ó: a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha, a gente acha que a vara era para bater na gente, né? Mas não é não. A vara é um sinal de direção e o cajado de proteção. Os pastores usavam o cajado, né, para tocar os bichos que viessem nas ovelhinhas, né? Mas aí ela mudava de cajado para vara para conduzir os bichinhos, né? Então a vara é um sinal de condução e o cajado é um sinal de proteção. Então nós temos que estar atento com esses dois aspectos. A direção que nós tomamos, igual, vocês já ouviram por aí, né? A pessoa fala assim: ah, Deus não me ouviu. Ele pede para Deus uma coisa e faz outra. Ele pede para Deus mostrar para ele algo, mas fecha os olhos e vai para outro. Quando Deus mostra para ele, ele fala: não é bem assim. Então, são princípios, tá? Que a gente precisa saber por quê. Esse guardar aqui, ele está diretamente ligado com o quê? A proporção da presença do Senhor na nossa vida. Se eu apenas tenho a convicção de que o Senhor está me protegendo na reunião, pronto. Mas como é que acontece isso? Às vezes acontece isso porque na maioria do meu tempo eu continuo tomando a minha direção. Igual, eu vou falar prático, tá, irmãos? Fica bravo comigo não. Às vezes, no casamento pelo menos, tem hora que dá vontade de sentar uma panela na cabeça do outro. Só quem não é casado vai falar: eu nunca tive essa vontade. Quem não é casado, né? Privilégio, tá? Você já teve vontade de sentar a panela na cabeça de alguém, hein? E é muito mais do que nós, né, Nilton? Ai! Hein, Gêner? É muito mais, sangue de Jesus. Mas aí, irmãos, é uma questão da nossa natureza, tá vendo? A natureza são diferentes. Então, nos momentos de conflitos, de atritos, acontecem essas coisas. Mas graças a Deus, nós temos um Deus que vai nos aperfeiçoando. Tu estás comigo e tem a direção. Ele me direciona, Ele me conduz dentro do meu casamento, com os meus filhos, no dia a dia, Ele me conduz. Nós não vamos falhar? Vamos, mas nós temos um Deus para nos trazer de volta, para nos levar ao arrependimento, à mudança de direção, à mudança de condição, porque nós tomamos a nossa posição. Espera aí, Satanás. Eu lembro, o Reinaldinho falava isso, né? Quando tinha uma discussão do casal, ele falava sempre assim, ó: pede a esposinha para dar uma arredada para você ver, que você vai ver quem que está por trás da discussão. E é isso, irmãos. Com os irmãos, qualquer coisa na sua vida não está te trazendo paz, nem alegria, nem justiça, pede, arreda. Pode mandar, pode fazer igual o Senhor Jesus: arreda-te, Satanás, sai, está queimado em nome de Jesus. Pode mandar correr, irmãos. Então nós precisamos atentar para isso, né? E um fato que foi muito marcante no Alimento Diário essa semana também, nessa mensagem, foi quando foi mencionado a experiência de Jacó e Esaú. Então o que a gente tem? Depois os irmãos leem, né, lá em Gênesis, o capítulo 25, versículo 31, 34. O que a gente tem? Vamos só pegar aqui Malaquias, por favor, irmãos. Malaquias é um último livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento. Eu até peguei naquela hora aqui sem querer. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha como que ele fala aí forte. Eu vou pegar aqui também para ficar registrado na leitura ali, né? Malaquias. Vou acompanhar vocês aqui também. Capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Achamos? Então vamos lá. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei: em que nos tens amado?
não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então aqui havia um grupo que estava reivindicando o amor do Senhor, mas eles não valorizavam aquilo que o Senhor valorizava. Por isso que o Senhor mostra aqui, ó, qual que foi a experiência desses dois irmãos. Os irmãos lembram, né? Ainda no ventre da mãe, estava ali aquela disputa para quem vai sair primeiro, Jacó querendo, e eles gêmeos ali, e pum, sai Esaú. Esaú teve o direito da primogenitura, ele era o primeiro, e o Jacó veio segundo. Mas durante o viver deles, durante o viver da vida da igreja deles, da oração, da comunhão, do desfrute da palavra, de se consagrar ao Senhor, de antes de qualquer outra coisa, fazer a respiração da vida, olhar para os problemas, para as coisas à minha volta, situações que vêm do nada para cima de mim, tentando me sobrecarregar. Antes de tudo isso, aí eu esvazio, invoco o nome do Senhor. Essa era a atitude de Jacó. E Esaú? Não. Esaú estava berço esplêndido. Ele não valorizou o direito da primogenitura. E no momento de aperto, numa circunstância que ele facilmente conseguia resolver, o que ele fez? Ele trocou com o irmão dele e vendeu. Por isso que o Senhor, ele fala aqui de Jacó. Amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Irmãos, hoje, cá para nós, pergunte-se diante do Senhor: Senhor, tem o prazer de amar você? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Senhor, nesse dia, eu quero te dar o prazer de ver que eu sou seu filho, de que eu estou nessa terra por causa da sua obra, e o meu viver, eu vou de fato deixar nas suas mãos, para que o Senhor venha me direcionar. E todos os momentos que vier uma situação adversa, eu quero invocar o seu nome, quero me esvaziar, e permitir que o Senhor trabalhe dentro de mim, ó Senhor Jesus, para mudar a minha vida e o meu viver. Irmãos, e por causa do tempo, eu vou abreviar aqui, nós vamos para o Evangelho de Mateus, porque essa experiência do Senhor Jesus é muito prática. É o capítulo 3, finalzinho. O Senhor Jesus foi batizado. Passar rapidamente nesses versículos por causa do meu tempo. O capítulo 3, os dois últimos versículos, versículo 16 e 17, falam assim, ó: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Irmãos, Deus tem prazer em nós, à medida em que esse Filho amado é reverenciado dentro de nós. Ele está sendo introduzido em nosso viver. E aí, bom, quando fala voz, aí nós já vimos que nós precisamos ouvir. A partir daí, o que aconteceu? O versículo 1 do capítulo 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Provação, né? Hoje, de acordo com o Apocalipse 12, nós estamos no deserto, que é aqui a região da América do Sul, não é isso? Muito bem. Então fica fácil a gente entender. Versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse número 40 é muito significativo. Depois os irmãos podem pegar mais detalhes, né? Ele significa ao mesmo tempo provação, mas é provação para a provação. Moisés teve 3 etapas de 40 na sua vida: 40 no mundo, 40 no deserto, 40 servindo o Senhor, conduzindo o povo de Israel. Está vendo? Nós não somos medidos por esse tempo, mas nós somos medidos pela condição. O que vai precisar acontecer na minha vida para eu tomar a minha posição de santificação? Aí vejam bem, o diabo sempre vai usar essa estratégia. Ele vai nos tentar de fora para dentro. Ele não consegue entrar dentro de você mais. Você recebeu a vida de Deus, o Espírito Santo está aí dentro. Aquele que se une ao Senhor, acabou, então não tem jeito mais não.
Graças a Deus, não tem jeito mais. Por isso, Patrícia, aqui que a gente estava tendo comunhão. Medo, acabou. Nós temos que repreender todo medo, toda espécie de medo. Porque tem um Deus poderoso dentro de você. Então é isso que muda a nossa história de vida. Aí, o versículo 3, começa aí o tentador. O que é, olha irmãos, esse termo, tentador, ele tenta o tempo todo. Ele vai tentar. Se der certo, se cair, está vendo? Pegou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és, olha bem a atitude dele. Irmãos, vamos nos colocar no lugar do Senhor Jesus aqui agora. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabe quem é você. Você pode estar no meio da torcida do Atlético lá. Ele sabe quem é você. Tem um crente aí. Pode ser na do Cruzeiro também. Tem um crente aí. Pode ser do América também. Tem um crente aí. Agora é você com Deus. Se vira com ele. Aí vem, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. O pão está relacionado ao alimento físico. Ok? Então, ó, nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. Ele tentou no corpo, não deu certo. Então vamos pegar na alma. Por quê? O maior prazer do homem está na alma. Por que a gente quer as coisas? É um prazer, é a alma, ela quer. Ela quer. Igual as irmãs, né, quando teve gravidez, né? Cada coisa que elas queriam, assim, né? Cada uma teve a sua experiência, né? Dava lá, queria. Aí fruta fora de época, essas coisas todas. Isso não é filme não, é realidade. Dá um piripaque lá e a irmã fica querendo uns trem que às vezes nem existe, ela está querendo. Então o ser humano é assim, ele quer. Mas nós precisamos atentar para aquilo que Deus que preparou para nós. Nós temos um Deus que Ele é quem efetua. Aliás, na verdade, é Ele que precisa efetuar em nós, tanto o querer como executar, segundo a sua boa vontade. Se esse Deus não fizer, o outro vai tentar. Aí vamos lá, na sequência, tem o outro lado, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo, estava lá na reunião da igreja, colocou lá no ponto mais alto lá, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que o diabo estava falando aqui indiretamente? Você manda, a vida é sua, quem manda nela é você. Você pode fazer o que você quiser, pode pular aí e mandar que os anjos vão vir e vão te segurar. A resposta do Senhor Jesus: respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Então vejam bem, irmãos, o diabo veio com uma artimanha na palavra, estava usando Bíblia, olha bem, mas o Senhor Jesus pegou, por isso que, ó, lembram do versículo, de toda a palavra. Se você ficar só em alguns versículos, infelizmente, até hoje ainda tem pessoas que utilizam assim: fecha o olho, vou abrir aqui para ver o que Deus vai falar comigo. Rapaz, irmão, isso é um perigo, hein? Se cair numa encrenca aí, eu quero ver se cair na circuncisão, seu irmão vai circuncidar. Eu quero ver. Então é um perigo isso, irmão. Por isso que nós temos que ter toda a palavra. Aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus usou a Bíblia também para responder o diabo. Então a palavra, ela é completa, ela revela tudo para nós. Tem assim a condição que eu sou um pecador, que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou mortal, mas tem também que o meu Deus mudou a minha condição, Ele mudou a minha posição, Ele mudou a minha vida. E Ele não só mudou, como Ele quer mudar continuamente, todo dia. E aí tem um outro, bom, aqui já está relacionado então à alma. Por quê? A alma que manda, é a mente que manda, ela direciona a sua vida. Então aqui já é o segundo aspecto, né? Agora o terceiro, levou o versículo 8, ainda o diabo a um monte muito alto,
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus, versículo 10, lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então esse aqui está relacionado à questão espiritual. A adoração. O que adoramos? O que buscamos? O que temos como base da nossa fé? E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o falar profético. A palavra revelada. E não ouvi-la apenas na mente, mas aplicá-la, para que ela possa produzir uma transformação, uma renovação. Então, aqui a gente vê a estratégia do diabo. E Deus? 1 Tessalonicenses, vamos lá, por favor, capítulo 5, versículo 23. Nós conhecemos bem esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha quem é o nosso Deus, está vendo? Nosso Deus é soberano, não é? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Achamos? Então aí, ó. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o versículo, ele mostra claramente para nós. Nós temos um Deus que opera por meio do nosso espírito, o Deus de milagre, um Deus de promessa. Mas ele começa trabalhando onde? Onde que ele tem poder? Onde que ele tem autoridade? No nosso espírito. Ele começa de dentro para fora. O diabo é de fora para dentro. É usar o mundo para tentar nos atrair. Lembram da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que tinha? Ela era boa e agradável aos olhos. A mulher olhou, que negócio. Nó, que coisa maravilhosa. Que vitrine maravilhosa. Era bom e agradável aos olhos da mulher. Então ele não mudou, a estratégia continua até hoje. Ele vai tentar de todas as maneiras. Agora, a partir do momento que nós vamos dando liberdade, que nós não tomamos a nossa posição daqueles que amam o Senhor, amam a sua palavra e amam a sua vontade, para finalizar o versículo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, está aí pertinho, depois de Hebreus. Ó Senhor Jesus. Achamos? Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que sujeitar a Deus. E o diabo? Resistir. Por isso que a gente precisa da palavra, porque ela vai nos dar a constituição e mostrar para nós de quem nós somos. Nós somos lá do alto, irmãos. Não somos dessa terra. Colossenses, né? Vamos terminar com Colossenses, já que tinha mencionado ele antes mesmo. Colossenses capítulo 3. O interessante é que o versículo ele começa falando assim, olha, portanto, porque é uma relação, né? Não é uma coisa, como é que fala? Ela depende da minha condição. Ela depende da minha condição. Por isso que o versículo começa assim, ó, portanto, é importante. Achamos? Colossenses 3, versículo 1. Ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas onde Cristo, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em... Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então
seremos manifestados com Ele. Eu toda vez, quando eu leio esse versículo, eu transformo esse versículo. Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, então eu também serei manifestado com Ele, em glória. Toda vez que eu leio, irmãos, eu tomo essa propriedade, eu tomo esse direito, porque é a minha porção. Tem versículo na Bíblia que eu procuro atualizar dessa forma. Sabe para quê? Para fortalecer a minha fé, para mostrar de quem eu sou, para quem eu estou aqui, o que eu estou fazendo nessa terra, para que o meu tempo, as oportunidades que surgem na nossa vida, e hoje, muito mais do que nunca, está sendo mostrado para nós. Cada momento que você tem, a oportunidade que você tiver com uma pessoa que seja do seu lado, posso orar por você? Simples. Aquele dia, Tom, lá na hora que a gente estava lá, você estava fazendo o checklist do caminhão, né? Aí chegou aquele menino lá em mim, lá, que vai fazer cirurgia, né? Irmãos, olha, ele chegou como... ele não queria falar, mas a expressão dele é como assim, ora para mim. Aí a gente foi tendo um pouco de comunhão, mostrando para ele a questão de fé, como que é operar de Deus. Olha, e essa força que você está dentro de você, você precisa alimentar com a palavra, porque é isso aí mesmo que vai mudar a sua condição. Isso aí vai manifestar um poder tão grande dentro de você, que os médicos vão fazer a parte deles, mas o poder que vai operar em você é muito maior, e vai completar a obra na sua vida. E Deus vai usar os médicos, os medicamentos, a cirurgia, vai usar o que tiver de usar, para purificar o seu corpo e te fortalecer. O importante é você ter essa segurança, de que tem um Deus Todo-Poderoso para cuidar de você. Irmãos, essa é a nossa história de vida. Por isso, não só de pão viverá o homem. Não vamos atentar apenas nas coisas exteriores. As nossas reuniões têm que ser reuniões onde nós temos o prazer, o privilégio de desfrutar a presença de Deus. Na nossa casa, irmão, nós temos que ter esse direito, tem que ter um momento, para você desfrutar o Senhor, para você tocar em Deus com toda propriedade, com toda intrepidez, como a Bíblia fala. Entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, que o Senhor abriu para você. Amanhã, eu não sei se eu vou estar, mas se eu tiver, eu quero entrar pelo novo e vivo caminho. Eu não quero ser o mesmo. Já pensou, chega lá, minha esposa olha para mim, puxa, 54 anos, essa encrenca de novo. Irmão, não vai aguentar, não, vai dar uma porretada em mim. Ela vai chegar aí e falar com os irmãos para tomar conta de mim. Mas se eu busco o Senhor, Ele pode renovar a minha vida, meu relacionamento com ela, com meus filhos, com os irmãos, com as pessoas. E lembre-se disso, irmão, onde você estiver, não faça como as virgens nécias, não. Faça como as prudentes. A primeira oportunidade que tiver, exercite o seu espírito, ora por alguém, interceda por alguém, fala do Senhor para alguém. E quando você fala, quando você ora, quando você prega, o maior beneficiário de tudo isso é você mesmo. Você recebe bênção, você é abençoado abundantemente. Jesus é o Senhor, Senhor Jesus. Vamos compartilhar aqui, ó.